Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou Caio Arruda Elisa Arruda. e hoje a gente está começando um projeto que já estava engavetado há um bom tempo, que era o nosso podcast, né, Liz? Vamos começar hoje. Hoje a gente estava trabalhando nele, sempre foi um sonho da gente começar, porque eu acho que a gente tem conteúdo a mais para falar, que muitas vezes a Liz ela não consegue mostrar tudo no Instagram, né? Ela faz já o acompanhamento, mas às vezes a gente precisa de algo mais embasado. Eu sempre digo o seguinte, a Clara é muito mais do que um rostinho bonito, né? Muito mais do que uma modelagem impecável, estampa exclusiva. A gente tem todo um arcabouço que é feito a construção dessa marca. E eu acho, Elis, que aqui é o nosso lugar de falar sobre isso. É verdade, onde a gente consegue mostrar para vocês o que está por trás dos bastidores, nos stories, é tudo muito rápido, né? Aquele conteúdo que no dia a dia a gente consegue acompanhar, mas de fato, quem está aqui, quem vai seguir esse podcast, tenho certeza, é quem deseja conhecer mais sobre o que consome e principalmente sobre o que é a Clara Arruda. E assim, a gente basicamente vai falar aqui para Clara Raiz, né? Não aquela Clara Nutella, mas assim, só fazendo uma brincadeira. Mas o objetivo da gente é não só falar sobre moda, mas sobre sustentabilidade, sobre comportamento do consumidor, sobre cuidados que a gente deve ter com os produtos, com a matéria-prima, porque isso são assuntos muito caros para a Clara Arruda, não é isso, Elis? É verdade. Então fica ligadinho aí, não perde não. O primeiro de todos, prometemos, né? Compromisso aqui, tá todos os dias. Todos os dias não, né? Vamos dizer aí, vamos pegar leve, começar aí. Um por semana. Um por semana eu acho que é legal. Então tá bom, compromisso Qualquer é coisa, compromisso. se a gente perceber que o pessoal está querendo muito, a gente pode ver aí a possibilidade de estar avançando nisso. E eu acho que para o podcast inicial, nada mais propício do que começar do início, né? Falar um pouquinho dessa Clara antes mesmo dela ser Clara. Elis, onde você me conheceu? Me diga aí que eu quero saber. Gente, ele agora foi direto para o túnel do tempo, viu? Depois desse podcast, os comentários vão dizer, você só tem cara de novinho, não é? Bem, eu conheci Caio em 2006. 2006, na faculdade, né? Estudamos juntos administração. Na época, curiosidades, né? Aqui também é um momento de curiosidade. Eu tinha feito direito, eu estava entre direito e administração. Passei primeiro em administração. E aí, vamos lá ver o que acontece. Diz Caio que lembra de mim do dia da inscrição. Né? Essa parte eu não lembro. E a gente se conheceu, ao longo dos anos, né? Foram 4 anos e meio na UPE, diferente de outras faculdades de administração, tinha 6 meses a mais. E a gente fazia trabalhos juntos, apresentações. A gente realmente fez parte de uma equipe antes mesmo de sermos namorados. Né? É verdade. Muita gente até disse quando a gente finalmente namorou no final do curso, sabe? Finalmente esses dois Todo aí mundo se juntaram. sabia, menos eu e a Alice, que a gente estava namorando, né? Mas a gente conseguiu, assim, a gente sempre fomos parceiros desde o início, desde antes da Clara ser Clara. E realmente a gente tem esse encontro, né, há muito tempo. E assim, uma coisa que é legal é que quando eu pensava, a gente não pensava em Clara Arruda, mas eu pensava em expandir os negócios da minha mãe. Isso é verdade. Minha mãe ela já costurava, né? Minha família é de confecção, de moda e tal. E minha mãe ela era uma microempresária. E assim, eu sempre tive vontade de expandir. Então, a minha faculdade, todos os trabalhos que a gente fazia, eu fazia voltado para essa área de confecção, né? Eu fiz 2 iniciações científicas, e todos os trabalhos que tinha de administração financeira, contabilidade, exportação. Todos os projetos que existiam na faculdade, ele canalizava para alguma coisa, para um negócio familiar. Então, isso realmente era um ponto importante que ele sempre frisava. E nossos encontros na biblioteca eram sempre muito produtivos, porque ele realmente trazia... A gente participou até do projeto de Sebrae na época. Tu lembra daquele... Desafio Sebrae. Desafio Sebrae. Então, eram várias coisas que ajudavam, estimulavam a gente como estudante, mas tendo um caso real. Porque o que acontece, que a gente vê muito, são estudantes desestimulados, porque vem a realidade muito distante do que eles estudam. E o fato dele estar sempre ali rondando os negócios da família, tentando trazer coisas que fossem super importantes e que melhorassem, acabava tentando aproximar essas duas realidades, né? Uhum. E uma das coisas que eu me lembro muito bem
é que quando a gente fazia isso, né, eu acabei fazendo, a gente estagiava e tal, e eu tinha convicção de que eu queria trabalhar na indústria. Desde o início. Desde o início. Desde então, assim, eu tive boas oportunidades de emprego, trabalhei numa farmacêutica, depois eu passei no processo seletivo de uma consultoria também internacional, mas, no final das contas, eu escolhi fazer esse projeto, né? E aí tive a parceria no início de Elis, Dudu, grande amigo meu que também me ajudou a colocar, e Deglis, e aí a gente até começou... Na verdade, o projeto começou com vocês depois que eu entrei, né? Então, na verdade, o grupo inicial da Clara foi 3 estudantes danadinhos, Eduardo Aleixo, Deglis e Caio. Vocês fizeram juntos esses projetos científicos, né? Sobre a Clara e tudo mais. E desse projeto desmembrou aí um intercâmbio. A gente conseguiu, durante a própria faculdade, fazer um intercâmbio fora. E no Chile, o que era super disputado na época, foi o primeiro convênio, né? Além da Espanha, tinha o Chile. Vamos embarcar nessa, a gente foi junto. E lá também usamos o projeto de exportação dessa marca, que já era uma marca existente, né? Sim, da Maria família. Arruda, né? Que era da família. E só para título de curiosidade, antes da Clara Arruda, ela teve 2 nomes. Você lembra, Alice? Corpus. Ela começou se chamando Corpus. Bem, eu lembro de eu acho Fertingale, que eu não lembro. Foi Fertingale? Começamos com Corpus, depois foi Fertingale. E aí depois a gente bateu o martelo que ficou Clara Arruda. Na época, minha prima, né? A gente homenageou muito. Todo mundo pergunta quem é Clara Arruda. Clara Arruda é você? No caso, eu não sou Clara Arruda. Você é a persona. Eu sou a persona da Clara Arruda, mas a Clara existe. Valeu aí, Clareia! Clarinha, você está aí do outro lado do podcast, não tá não? Então, Clarinha, como a estrutura da empresa já existia, né, há mais tempo, então acredito que a estrutura, o know-how de confecção de indústria de moda da Clara hoje tem mais de 20 anos, né? De CNPJ, né, a Clara tem 25 anos, mas de marca são 10 anos. São 10 anos. A marca surgiu em 2012. Então tinha a Maria Arruda, que na verdade são as 4 Marias. Isso. Dona Giovânia, que é a mãe de Caio, que é a estilista, que é a empresária, a gestora da Clara. Ela é uma das Marias. Então, quando a gente voltou do Chile, eu fiquei no Recife, né? Eu sou de Recife, a gente estudou junto lá, nossa faculdade era lá. Ele volta para Paulo Afonso e tenta assim, trazer para Paulo Afonso tudo que ele aprendeu, toda essa vontade, que eu acho que o mais incrível que um estudante tem hoje é a capacidade de mudança. Isso. Capacidade de mudança, eu vou mais, a vontade de mudança. Porque a gente sabe que ao longo do tempo a gente vai trabalhando, é tanta dificuldade, é tanto desafio, que às vezes acontece dessa dificuldade, dessa vontade de mudar, fica um pouco acomodada. E o estudante não, ele não quer saber, ele vai, ele quebra a cara, ele tenta, ele erra, ele vai de novo, não tem vergonha de nada. Então ele veio com essa vontade aí do Chile, veio para cá, e foi quando surgiu a Clara, em homenagem à Clarinha, e também para dar uma conotação mais jovem, já que ele tinha essa intenção de criar uma moda mais humana, mais responsável, já trazendo aqueles conceitos de sustentabilidade que a gente via em 2009, né? A gente dava tanto na faculdade, parece muito tempo, mas olha quanto tempo levou para ficar realmente um conceito mais sólido, né? Isso. E aí já criou-se a Clara, né? Clara Arruda, em homenagem à Clarinha, última neta, menina da família. Hoje temos mais, né? A família cresceu bastante. Mas é aí, o início da Clara, oficialmente em 2012. 2012. E assim, o bacana é que quando a gente olha a Clara hoje e a gente volta um pouquinho no passado só para ver isso, é que a Clara, na sua essência, ela é uma empresa familiar. E a gente consegue, dentro de todos os desafios, fazer com que aqui a gente dê as coisas dê certo. Então, eu trabalho com Elis, a gente tenta manter um ambiente corporativo, né, mas com muito respeito, e mesmo assim a gente consegue meio que ter uma divisão. A CEO da empresa, Dona Giovânia, é minha mãe, sogra de Elis. Eu faço parte da parte de todo o supply chain, Elis é a diretora comercial. Então, isso faz com que a gente tenha um ambiente familiar. E é isso que a gente preza dentro da Clara. Não só a diretoria é familiar, mas se você for observar, quase todos os funcionários da empresa... Tem algum vínculo com a gente ou entre eles, né? Entre eles, e isso faz total diferença, porque a gente vive aqui num clima muito bacana. É legal trabalhar na Clara?
é um trabalho, mas dentro de tudo eu acho que é bem legal. E um apelido, Elisa, eu até puxando um pouquinho, qual era o apelido que Otto Benar, ele falava, deu em você lá na escola? Essa aí foi do Túnel de Tempo de novo. É um podcast ou é um teste? Bem, ele chamava que a gente era um casal perigosamente inteligente, né? Ele falava isso e isso foi uma coisa que ficou marcada, porque era um título que ele dava para mim, Elisa, a gente já namorava na época. Foi nosso Foi o último ano. penúltimo período, não foi com o Otto? Acho que foi. Último ano ali que a gente teve. Mas eu achei que isso foi bacana. Porque dentro da Clara, eu sempre achei que eu tive. Eu acho que todo mundo tem uma missão na vida. E quem não tem, procure, porque eu acho que isso dá propósito. Isso Você faz trabalha focado em algum objetivo que Isso. realmente você quer, né? Você evita ansiedade, você evita se desgastar com pouco, porque você consegue ter um norte. E eu disse o seguinte: poxa, eu sempre fui agraciado com muitas oportunidades na minha vida. E você sempre foi um rapaz à frente do seu tempo. Eu digo isso porque eu sempre tive um perfil mais tradicional, conservadora, mas não necessariamente burocrática, mas sim um pouco menos arriscar. Eu realmente tive um pouco medo de arriscar demais, e eu acho que esse parâmetro que a gente teve junto foi justamente para o casal que se completa, que eu acredito que é isso. A gente não precisa ser igual para a gente dar certo. É principalmente porque a gente é diferente que dá certo. Então, a gestão familiar também acaba isso, porque eu trago algumas características para o negócio que são diferentes da que você tem. Então, assim, no fundo, a gente consegue fazer essa dinâmica muito mais eficaz, né? Isso. E aí, quando a gente montou a Clara, foi nessa lógica, né? E interessante que você, cara, desculpa interromper, você teve, de fato, muitas oportunidades para não vir trabalhar na Clara. Foi. Não é verdade? Então, conte esse lado aí também. Eu acho que o principal era você, princesa. Porque deixar você lá no Recife, para mim, foi muito ruim. Assim, as oportunidades que eu tinha, até ganhando bem mais do que eu estava ganhando na época, iriam me dar bem menos trabalho. E eu iria estar perto de você no Recife, eu estava bem estabilizado. Eu tinha os meus amigos lá no Recife. Então, sair do Recife naquele momento, ali em 2010 para 2011, para mim foi muito doloroso. Sair em busca de um sonho, né? Isso. Abdicar daquele projeto ali, para mim, foi muito doloroso. Porque eu vim na esperança de levar a oportunidade para o meu povo. E eu sei o quanto que foi difícil de fato, porque apesar de todo mundo achar, eu vou trabalhar no negócio da família, sempre tem alguém que acha que é fácil trabalhar em emprego, que é fácil ter uma posição em alguma empresa da família, seja numa loja, seja numa padaria, seja no empreendimento maior. Vou trabalhar, vou estar ali com meu emprego garantido. Gente, só quem trabalha, né, no negócio familiar sabe o quão desafiador é. Isso. E mais ainda, é muito mais difícil a gente conseguir conciliar os nossos interesses pessoais com os interesses profissionais, tendo esse vínculo familiar tão forte. Exato. A autocobrança é muito maior. Então, não é porque é família que dá certo. Também dá certo porque nós somos uma família unida. Eu acho que, no fim de tudo, dá certo porque a base da família, ela é a estrutura do negócio. Mas a capacidade de gestão, aqui eu tenho plena convicção que a gente, quando trabalha junto, mesmo sendo na mesma empresa, a gente consegue separar quem é Elis, esposa de Caio, quem é Elis, que trabalha na Clara Ruda. Então, assim, é tão... que eu até disse, não, é praticamente uma mágica que acontece na minha cabeça, porque e é isso que, de fato, ajuda no desenvolvimento das atividades, a gente não misturar tanto as coisas, apesar de saber que elas são intrinsecamente ligadas. Mas eu admiro o Caio pelo gestor que Caio é e pela pessoa que ele é. E que, claro, é meu esposo. Então, assim, são várias coisas que ajudam. Mas o fato do negócio familiar ter um nível de dificuldade muito além do que geralmente as pessoas imaginam, só quem sabe é quem está aqui no dia a dia. Exato. E trazer, além de todo esse custo, né, Elisa, a gente ainda passa muito por custo. Existe o custo Brasil, que é um custo inerente a todos os produtos que são comercializados e produzidos aqui no Brasil. E existe o custo Paulo Afonso também, que a gente acaba pagando caro por estar aqui, por tentar gerar. Então, quando eu digo que a Clara é uma marca sustentável, eu falo isso com convicção. Com convicção, e eu tenho muito orgulho de dizer isso. Eu tenho mais orgulho, eu falo várias vezes essa frase, alguém já pode ter escutado
de ser nordestino, do sertão, do que de ser brasileiro. Obviamente que um está dentro do outro, né? Quem é nordestino é brasileiro. Eu também tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas eu tenho muito orgulho desse sangue nordestino, de ser daqui do sertão, de fazer. Por isso que eu gosto tanto de levar a Clara para o mundo. Porque A quando gente já teve algumas oportunidades de apresentação e quando você fala da Clara sem ver a Clara, é uma coisa. Quando você fala da Clara mostrando a Clara onde ela está, é outra. todo mundo entende o porquê de estar aqui. E era o que eu pensava todas as vezes as férias da faculdade, e Caio desaparecia. Ele fazia praticamente a primeira prova, pedia para antecipar quando podia as outras e vinha passar as férias aqui em Paulo Afonso, na época da faculdade, vida boa, 2 férias no ano, né? Então, assim, ele vinha para cá correndo. Então, da primeira vez que eu estive em Paulo Afonso, eu lembro até hoje que quando eu pisei aqui, nesta cidade, eu disse, agora eu entendo por que você quer voltar sempre e acabou voltando, né? Então, assim, a cidade ela é muito linda, ela tem belezas encantadoras, mas, assim, tem suas dificuldades, né? O sertanejo em si, ele é muito maltratado, não é somente na literatura que a gente vê que o sertanejo ele foi maltratado, como lá em Grande Sertão Veredas, E não só aquela leitura dramática, ai meu Deus. Mas assim, né? eu gosto muito quando eu faço a comparação, que a Clara, ele é a beleza dentro de toda essa diversidade, né? Porque são mulheres, são corações valentes que estão aqui por trás. Quando você leva a Clara para fora, você vê que, poxa, é uma costureira que muitas vezes estava à margem da sociedade e que veio fazer história. Ela se insere dentro de uma cadeia global. E isso é uma coisa bacana quando a gente fala para a Clara. A Clara, ela acaba não sendo um emprego. Ela acaba sendo um grande hub de desenvolvimento local, porque ela incorpora essas pessoas e, além de gerar renda, além de gerar salário e dignidade, ela gera uma perspectiva de futuro melhor. Então, isso é uma das coisas que mais me encanta no meu trabalho. Talvez essa seja a minha melhor remuneração. Você vê nos olhos das pessoas... Que as pessoas fazem parte desse projeto. Desses projetos. A gente tem até um vídeo que a gente mostra, né, as nossas costureiras, as nossas valentes de verdade, esses talentos que, posso dizer leigamente falando, a capacidade de transformar papel, tecido, aqueles pedacinhos de pano, aparentemente, na construção de uma peça que veste impecavelmente, de uma peça que transforma a autoestima de uma mulher. É algo mágico. Sim. E quando a gente fez esse projeto para saber, de fato, escutar delas, o que a Clara Ruda significa para elas, realmente foi um vídeo emocionador. Foi. Né? Emocionante. Um vídeo emocionante. Um vídeo emocionante. Porque, assim, ela disse, poxa, quando eu vejo alguém vestindo a Clara Ruda, e foi eu que fiz aquela peça... Por isso que eu digo, a Clara é muito mais do que uma estampa exclusiva, uma modelagem impecável. Ela tem toda uma construção social, emocional, cultural envolvida dentro dela. Então, e mesmo estando em Paulo Afonso, longe de tudo, de todos, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Então, quando a gente chega em reuniões do sindicato, dos vestuários, ou das pessoas vão lá contar suas histórias e as dificuldades inerentes a toda a nossa indústria, eles dizem, Caio, eu não acredito que você faz isso em Paulo Afonso. É verdade, é verdade. Eu não acredito que você faz isso em Paulo Afonso. Quem costura para vocês? Lá tem escola de costura? E onde é que vocês compram tecido? Lá tem empresas de aviamento? Então eles começam a fazer um monte de perguntas que poderiam ser facilmente resolvidas se a gente tivesse numa capital, ou se tivesse realmente num polo de confecção. Tipo Caruaru, que já é onde a nossa família está, né? A família materna da minha está. E uma das coisas que é legal, Elis, é que quando a gente pensa na oportunidade que a Clara gera, a gente compra basicamente tudo do eixo sul-sudeste, né? Nossa matéria-prima, nossos aviamentos. A gente produz aqui, manufatura em Paulo Afonso e a gente manda para fora de Paulo Afonso. A gente exporta da cidade, ou seja, menos de 1% fica aqui. E aí a ideia a gente só faz gerar emprego e renda para a nossa população sertaneja, para a nossa população guerreira. E essas pessoas, assim, eu fico muito orgulho de representar. Eu não sou Clara Ruda, eu não me sinto, mas eu sinto como se eu fosse o representante dessas pessoas. Eu sou
a figura do coletivo dessas pessoas, e isso me orgulha bastante e me dá muita responsabilidade quando eu penso nesse sentido. E aí muita gente vai dizer, Caio, mas para você é fácil, para você sempre teve oportunidade, deita a boas escolas, a bons estudos. Cara, ele ralou muito para estar aqui. Só quem sabe é quem está aqui todos os dias, trabalhando, liderando pessoas. Para mim, e você lembra disso, assim, uma das capacidades mais assim, fantásticas que o ser humano pode ter em relação a outra pessoa é a capacidade de liderança. É você poder inspirar outras pessoas e resgatar o melhor delas, mesmo sem elas saberem o que de fato elas têm de melhor. Porque muitas pessoas se subestimam, né? Sim. E é isso, gente. Eu acho que para o primeiro podcast... Você conseguiu aí fazer uma recapitulação geral. Dei uma junção aí. Só pra, ficou um gostinho de quero mais, ficou. né? E só lembrando, a Clara tem 10 anos, né? Então assim, não, ela só tem 10 anos. Não, ela já tem 10 anos. Passou voando. Como o tempo, né, acaba... É uma história que passa na minha cabeça, que estou aqui há 10 anos, praticamente. Mas que na sua cabeça, na história da sua mãe, o que vocês modificaram, né? Desde de vários projetos físicos também. Né? E eu acho que ainda ficou muita coisa para a gente falar. Tipo, a questão de mudança de mindset ali por volta de 2014. Como foi a pandemia? Como foi as nossas campanhas internacionais, que inclusive Cássio está ali, ó. Está convidado. Está convidado. Eu estou esperando até hoje, né? O vídeo de 10 anos. Imagina, 10 anos mostrando todas as campanhas, todos os editoriais da Clara. Vai ser massa, viu? O Cássio vai botar pegado. Só para finalizar, você tem orgulho da Clara? Só tenho. Eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje, de poder falar dessa empresa que eu amo de coração. Sei que eu amo a minha família, a minha sogra, a minha cunhada, todo mundo, todos os funcionários aqui. Eu tenho um carinho muito especial, mas de verdade, um privilégio para poucos falar de algo que ama. E eu posso dizer que é o meu maior privilégio, princesa, trabalhar todos os dias ao seu lado. Isso é com certeza para mim. Essa parte eu quero que você grife, que deixe bem grande, viu, Cássio? Então, gente, curtam, compartilhem. Se ficou alguma dúvida, olha, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu e a Elisa vamos ter o maior prazer de responder. E se não der a resposta, a gente vai fazer um podcast especial para vocês, explicando, respondendo. E é isso que a gente faz aqui com muito carinho. Esse é apenas o primeiro de todos. E eu volto, já que é o primeiro, vamos lançar o desafio, né? Um dos podcasts, vamos trazer quem? Dona Giovânia. Eita, esse é difícil pra caramba. Agora a gente só vai trazer, se tiver muito comentário aqui, né? Dona Giovânia é raridade. Se ela vier, bicho, vai ser um negócio incrível. Eu já tô esperando esse próximo podcast. Tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.